Hoje conversaremos sobre 3 fundos imobiliários que ainda estão baratos e que pagam bons dividendos. Quer saber quais são eles? Então fique comigo até o final e bora pro vídeo! Olá investidores, me chamo Hermes, bem-vindos ao canal Construindo Renda Passiva. Ganhar dividendos é bom demais e nunca foi tão fácil. O primeiro fundo imobiliário que estarei falando para vocês hoje é o VILG11. Ele atua tanto com imóveis industriais quanto com galpões logísticos. Vamos analisar alguns dados desse fundo imobiliário, atentos aí na tela. Então observe que ele é do segmento industrial / logística, porque ele possui tanto imóveis industriais quanto galpões logísticos. Está custando atualmente R$ 91,35, possui um dividend yield dos últimos 12 meses em 8,71%, apresenta um P sobre VP em 0,80, então está em promoção, pagou de último rendimento 0,56 centavos por cota, então isso aqui é um bom pagamento para um segmento de logística, né? E possui em seu portfólio 15 imóveis. Sua taxa de ocupação média. Então observem aí que em azul é a taxa de ocupação média do fundo imobiliário VILG11 e nessa outra cor é a taxa de ocupação do mercado. Então observe que ele está um pouco abaixo aí da taxa de ocupação do mercado, né? Com 89,3%. Então o que é que eu interpreto com isso? Que ele está com 10,7% de taxa de vacância, né? Está desocupado, não está recebendo. Então ele tem uma margem aí para aumentar os seus ganhos mensais. Quando ele ocupar, quando ele alugar esses imóveis, essa porcentagem do imóvel que ainda não está alugado, tá bom? Ele possui mais de 50 locatários. Então, Mercado Livre, Fast Shop, Trackfield, entre outros. Então, observem aí a porcentagem dos locatários, né? Então, ele possui 15% no Tok Stock, 7% no Unilog Express Logística, 7% no Prêmio de Locação, 7% na NetChoice, 7% na Ambev, 6% na Privalha, 5% no O Boticário, 5% no Solística, 3% na Movi e 37% em outros, que é esses aí que eu falei no início, Mercado Livre, Fast Shop, Trackfield, entre outros, tá? Então ele possui aqui uma boa diversificação de locatários, isso é muito bom, porque se dá um probleminha com algum locatário, assim como deu com a Americana, né? A Americana aí apresentou um relatório duvidoso, muita dívida, se alguma empresa apresentar uma dívida que ela não consiga pagar o aluguel, o impacto no fundo imobiliário será pequeno, porque a maior concentração de locatário é de 15% com a Tok Stock, tá? Com a Tok Stock. Então, isso dá uma segurança para nós investidores para comprar cotas desse fundo imobiliário. Quanto ao tipo de contrato, então observe que ele possui 19% atípico e 81% típico. Só para lembrar aos investidores que o típico são aqueles contratos mais curtos, que tem uma multa para rescisão de contrato, uma multa que às vezes varia de 6 meses a 1 ano, e o atípico são aqueles contratos mais longos, e a multa para rescisão de contrato é a multa integral, você paga todo o valor pré-determinado dos aluguéis, tá bom? E é mais difícil também o inquilino entregar o imóvel numa situação de contrato atípico. Quanto ao indexador, então observe que ele possui 79% no IPCA, que é da inflação, e 21% no IGPM. Então isso aqui é muito bom porque a inflação está sempre aumentando um pouquinho, né? A distribuição por estados, então observe que ele tem 37% em Minas Gerais, 19% no Espírito Santo, 19% em São Paulo, 9% no Rio Grande do Sul, 8% no Pará, 5% no Rio de Janeiro e 3% no Pernambuco. Tá? Então ele tem uma concentração um pouco maior em Minas Gerais, tá certo? Mas isso não é problema. Alguns dos seus imóveis, para que vocês observem aqui a magnitude dos seus galpões e imóveis industriais. Então nós temos 3 aí, um em Guarulhos, um em Belém, né, que esse é a Aliança Parque, e um aqui no Espírito Santo, que é esse Porto Canoa Logístico.
Tá? Então são excelentes galpões logísticos e imóveis industriais, tá bom? Antes de falar o segundo fundo imobiliário, eu já peço o seu like, se inscreva aqui no canal e ative as notificações para que você não perca nenhum conteúdo que eu estarei postando aqui toda semana e que ganhe cada vez mais dividendos. O segundo fundo imobiliário que estarei falando para vocês hoje é o KIZU 11, um fundo imobiliário do segmento de fundo de fundos. Vamos analisar alguns dados desse fundo imobiliário, de olho na tela. Então observem que ele é do segmento de fundos, como eu já tinha falado. Seu valor atual está em 8,35 centavos, então R$ 8,35. Possui um dividend yield em relação aos últimos 12 meses em 10,60%. Apresenta um P sobre VP em 0,93, então também está em promoção. Pagou do seu último rendimento 7 centavos por cota e ele possui no seu portfólio mais de 40 fundos imobiliários. Observem aí nessa foto o seu portfólio. Então dê um print nessa parte, olhe fundo a fundo que ele está investindo para que você tenha uma ideia de como uma gestão profissional investe em fundos imobiliários. Eu aprendi a investir analisando justamente esses fundos de fundos, tentando entender por que ele está investindo em determinado setor, o que está acontecendo na economia nesse determinado período, para que ele está com uma posição maior, às vezes num fundo de papel, ou uma posição maior no segmento de logística, ou de lajes corporativas e etc. E a partir daí eu fui criando a minha estratégia, como você poderá também realizar esse tipo de estudo e criar a sua própria estratégia. Então dê um print nessa parte do vídeo e depois analise fundo a fundo para que você entenda a estratégia do KIZU 11, tá bom? Que vai lhe ajudar e muito a montar a sua carteira. Então tem vários fundos imobiliários, aqui em torno de 40, tá bom? Observem a sua distribuição por setor. Então ele apresenta aqui uma concentração grande, pelo meu entendimento, no segmento de papel, com 33,4%, possui 23% em galpões logísticos, 13,4% em shoppings, 10,4% em híbridos, 8,5% em lajes corporativas, 2,5% liquidez, 4% no setor de bancário e varejo, e 4,8% na renda urbana. Sua divisão aqui por classe de ativos, então mais de 97% da carteira estão em cotas de fundos imobiliários e 2,5% em renda fixa, tá bom? O terceiro fundo imobiliário que estarei falando para vocês é o URPR11, que é um fundo imobiliário do segmento de papéis. Vamos analisar alguns dados desse fundo, de olho na tela. Então observem que ele é do segmento de papéis, como eu já tinha falado. Está custando atualmente R$ 87,99, apresentou um dividend yield nos últimos 12 meses em 16,39%, então um excelente dividend yield para um fundo imobiliário de papel. Apresenta um P sobre VP em 0,85, então ele está em promoção. Todos os 3 fundos imobiliários que eu passei para vocês hoje são aqueles mais baratos, né, que ainda estão baratos. Pagou de dividendo R$ 1,13 por cota do seu último pagamento, então um excelente pagamento. Você está ganhando aí R$1, mais de R$1 por cota e pagando menos de R$100, e possui no seu portfólio mais de 33 CRIs. Ele também apresenta no seu portfólio debêntures, FDICs, que também fazem parte aí do seu portfólio. Observem aí essa imagem que eu postei, que eu estou mostrando para vocês, esse relatório é grande, né? O relatório é grande. Eu só recortei aqui as principais partes para que vocês entendam um pouco. Então, nesse primeiro aí à esquerda do ativo, são os CRIs, os FDICs e as debêntures que ele possui em carteira. Esse retângulo central é o indexador, então observe que a grande parte é IPCA. Então isso é muito bom, porque o CDI está diminuindo devido à queda da Selic. Mas isso não vai impactar esse fundo imobiliário, porque o maior indexador dele é o IPCA. Tá? E o IPCA, se vocês observarem, ele apresentou uma alta no mês passado, de 0,86. Então isso aqui vai inclusive aumentar os seus dividendos, possivelmente. Mas lembre-se que o indexador mensal, ele não é do seu dividendo desse mês. Vamos supor, ele pagou R$ 1,13.
não é referente ao aumento da inflação desse mês. Não, é de 2 meses atrás. Só para que vocês tenham esse entendimento. Esse último IPCA que deu 0,86%, se eu não me engano, ele vai se refletir no fundo imobiliário daqui a 2 meses, tá bom? Para que vocês entendam aí que não é imediato esse aumento ou redução do nosso dividendo. E esse terceiro retângulo, que eu acho interessante também que o investidor ele observe, se atente, é a porcentagem de cada CRI no patrimônio líquido do fundo imobiliário. Então aqui vocês observam que a maior porcentagem dele é 9,9%. Todos os demais ele é bem diversificado. Então ele diversifica bastante o seu fundo imobiliário, né? O seu portfólio. Então ele diversifica bastante o seu portfólio. Isso é muito bom, porque se algum devedor, né, não pagar a sua dívida, não vai ter um grande impacto no nosso rendimento para aqueles cotistas do URPR11. Então não vai ter um grande impacto, porque a maior posição dele é 9,9%. Eu tenho certeza que se você olhar agora a sua carteira, você vai ter mais que 9,9% concentrado em algum fundo imobiliário. Principalmente se você for iniciante, porque quando nós estamos iniciando, ocorre realmente essa maior concentração no início. E depois nós vamos diluindo com os nossos aportes, né? Isso é normal. Mas para vocês verem que o fundo imobiliário e o RPR11 ele está preocupado em reduzir os riscos do seu portfólio e com isso reduzir os nossos riscos como cotista, tá bom? Vocês observem agora aí a sua diversificação geográfica. Então observem aí, tem vários empreendimentos espalhados pelo Brasil. A sua distribuição por segmento. Então observe que ele tem ali 31% em multipropriedade, 22,7% em loteamento, 14,9% em residencial horizontal, que são aqueles condomínios, né? 10,2% em residencial vertical, que são os prédios, 5,1% em corporativo, 2% em home equity, 12,3% outros e 1,7% mista. Tá? Por indexador, então isso aqui me deixa muito feliz, que é 84,7% está em IPCA, que é a nossa inflação, que ela está sempre aumentando um pouquinho, então não corre risco de diminuir. Possui ali 4,9% em GPM e 10,4% no CDI. Então com a redução do CDI, esses 10,4% serão impactados em relação ao nosso rendimento. Então é muito pouco, né? Muito pouco. Mais de 90%, em torno de 84% é IPCA, que não vai ter uma grande queda aí durante o ano. Vejam também alguns empreendimentos do RPR11, eu não coloquei todos aqui, mas vocês observam que são grandes empreendimentos, grandes obras aqui que o RPR11 tem no seu portfólio, tá certo? Agora, quanto me custaria montar uma carteirinha com esses 3 fundos imobiliários? Vamos fazer os cálculos. Então, o VILG11 está custando atualmente R$ 91,35. O KISU11 está custando R$ 8,35. O RPR11 está custando R$ 87,99. Vamos somar tudo agora. Somando tudo, vai dar um total de R$ 187,69. Então, com R$ 187,69, você já montaria essa carteirinha com esses 3 fundos imobiliários mais baratos e que pagam bons dividendos. E quanto eu estaria recebendo de rendimento por mês com uma cota de cada fundo imobiliário desse? Vamos fazer os cálculos também. Então, o VILG11 ele pagou no seu último rendimento 56 centavos. O KISU11 pagou 7 centavos e o RPR11 pagou R$ 1,13. Somando tudo, você estaria com um rendimento mensal, com uma cota de cada fundo imobiliário desse, ganhando mensalmente R$ 1,76. Então, você com R$ 187,69, você estaria ganhando todos os meses R$ 1,76. Isso aí dá mais ou menos 0,94% de dividend yield mensal. Então você estaria. E no final do ano, depois de 12 meses, né? Depois de 12 meses de investimento,
você estaria com rendimento em 11,25% ao ano. 25% ao ano. Então, muito mais do que a poupança, que paga ali seus 6% ao ano, tá bom? 1,76 por mês, pô, não dá para fazer nada. Tudo bem, realmente, não dá nem para comprar um pirulito, um sorvete, uma casquinha não paga, que a casquinha hoje é R$ 4,50, né? Mas, se você aumentar suas quantidades de cotas, né? Você, em vez de eu ganhar 1,76, eu quero ganhar 176, eu quero ganhar 1.760. Então, você vai, de acordo com a sua cota, com as quantidades de cotas, você vai aumentando o seu rendimento mensal. Tá certo? Fazendo aí, distribuindo bem, né? Diversificando esses 3 fundos imobiliários para que você também não fique concentrado apenas no KIZU ou concentrado no RPR, concentrado no VILG11. Você consegue ir comprando mês a mês de formas que no final você tenha uma carteira que paga, uma carteira pagadora de dividendos e muito bem diversificada, ok? Bem, pessoal, conversamos hoje sobre os 3 fundos imobiliários que ainda estão baratos e que pagam bons dividendos. Mostrei para vocês alguns dados de cada fundo imobiliário, mostrei também quanto custaria para que você montasse uma carteira com uma cota de cada fundo imobiliário desse, quantos dividendos você estaria ganhando, qual a porcentagem de dividend yield você teria na sua carteira com esses fundos imobiliários e depois de 12 meses, qual seria o seu dividend yield. Espero que todos tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Vamos juntos construir a nossa renda passiva. Um forte abraço e até a próxima!